Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aí presentes para fazer nosso estudo da análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. E ainda dentro do tema de espírito e matéria, nós temos visto aí questões que Kardec coloca para os espíritos responderem, questões muito importantes que vão nos esclarecendo cada vez mais e facilitando o nosso entendimento dessas instruções dos Espíritos. Então vamos pedir em prece que o Mestre Jesus esteja presente, como sempre, em nossos corações, iluminando, para que os Espíritos também possam nos ajudar, nos intuindo, para fazermos nosso estudo com o Espírito da Letra. Obrigado que assim seja. Então, dando continuidade a esse nosso estudo, hoje é a questão de número 27, ainda falando de Espírito e Matéria. Então, quando na questão passada nós vimos que pode-se conceber o espírito sem a matéria sem o espírito, Kardec aproveitou então para fazer essa questão de 27. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Vamos ver o que os espíritos respondem. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então nós temos aqui uma resposta até um pouco maior do que estão acostumados, Kardec está acostumado a colocar aqui dos espíritos. Porque ele ainda se refere a esses três elementos, né, de matéria, espírito e Deus acima de tudo, conforme ele colocou, que é o Pai de todas as coisas, né, conforme nós vimos, né, logo na questão 1, que é Deus, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então ele diz aqui que esses três constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então a matéria, o espírito e Deus. Ele trata como a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, o fluido cósmico universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. E veja bem, o espírito, conforme nós temos relatos aí, eles atravessam tudo. Então, para manipular, Deus criou também, nos deixou aí o fluido cósmico, seu hálito divino, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre a matéria. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, que ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. Então é um fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que não conheceis senão uma ínfima parte. Vocês podem ver mais sobre o fluido em A Gênese, acredito no capítulo 15, mas vocês podem pesquisar lá, pesquisem no índice sobre fluidos, porque Kardec tratou posteriormente. Nós sabemos que todas as questões do Livro dos Espíritos deram expansão e criação dos outros livros, da codificação, os outros 4 livros. Então esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então nós temos uma revelação aqui sobre essa questão gravitacional também, pela existência do fluido cósmico, né, e a aglomeração dessas moléculas pela existência do fluido cósmico também. Nós temos também no laboratório de Kardec, conforme nós falamos em A Gênese, Kardec ele adotou também a Revista Espírita, que era o laboratório dele, registrado ali tudo,
as pesquisas, as conversas com espíritos, as discussões, né, nas sessões que eles tinham, de todos que se reuniam ali. Então essa revista espírita de março de 1866, logo na introdução ao estudo dos fluidos espirituais, nossa, ali tem muita informação, vocês devem pesquisar e ler. Mas eu trouxe uma parte aqui que ele fala que nós temos ali a análise que todos os corpos são formados dos mesmos elementos combinados de maneiras diferentes, são fluidos manipulados pelos espíritos. Então aquilo que eu falei do estudo passado, do pensamento ser a respiração do espírito, ele já vai manipulando o fluido com o seu pensamento. Por isso que hoje nós falamos até cuidado com o que você pensa. Se você pensa em coisas boas, vai produzir fluidos bons. Se você fica com brigas, com discórdias, você produz fluidos deletérios, ruins, que podem causar até doenças, e você não percebe. Quando você vê, você está numa área insalubre, a casa pode estar limpa, pintada, arrumada, mas com tantas brigas e discussões, questões ruins de inveja, egoísmo. O ambiente ali é insalubre, cheio de fluidos ruins, deletérios, de vibrações ruins. Então é concluído que os fluidos, o elétrico, o magnético e a luz, são modificações do fluido universal. Isso está lá na revista Espírita de 1866, em março. Então o espírito pode ainda combinar o seu fluido perispirítico com o fluido universal, no caso aqui o nosso é o fluido cosmoplanetário, e produzir fenômenos. Isso mostra a fácil associação que já que o fluido e matéria, né, nós temos aí a explicação dos espíritos depois de que o fluido é matéria também. Então, mais uma classificação diferente daquela que conhecemos no nosso plano físico. Porque nós precisamos entender que para existir a matéria nessa forma condensada, de energia condensada, né, muito estruturada, bem densa, bem bruta, né, nós precisamos de termos moléculas associadas. No nosso caso, ainda dentro da nossa ciência, nós chegamos até os átomos. Mas os espíritos nós vamos ver bem mais adiante, que eles vão dizer que nós estamos longe de conhecer mesmo aquela molécula primordial, porque ela está no fluido cósmico. Então, para reforçar essa resposta que os espíritos deram, nós temos aqui no livro A Caminho da Luz, já que ele fala aqui matéria e espírito. Ele considera matéria, espírito e Deus. Então, são elementos gerais. Tá? Ele só acrescentou aqui para que possamos entender como o espírito interage com a matéria, né? Como age o pensamento do espírito, através da produção de fluidos, buscando pelo fluido cósmico universal. Então, nós encontramos na Revista Espírita de março de 1866 um experimento, umas explicações que Kardec colocou. Vocês devem ler aqui, eu só li um trechinho. E também no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel fala sobre que os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptar às condições físicas do planeta. Então você vê que todo o planeta possui o fluido cósmico universal transformado, né, pela existência, pela formação do próprio planeta, passando a existir o fluido cósmico planetário, que é o fluido que nós utilizamos em nossas transformações, utilizamos com nossos pensamentos. E porque sabemos que o fluido que envolve o planeta é um fluido modificado pela sua presença, pela presença do mesmo,
e são encontrados em superfície diversos fluidos pesados e de difícil imersão. Emmanuel está revelando para a gente que quanto mais próximo do planeta, os fluidos são mais densos, menos etéreos, mais densos. Então verifiquemos que o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz também fala sobre a alma e fluidos, no capítulo 13, pesquisem lá também, do fluido vivo que o espírito lida, nascido do seu ser, como subproduto do fluido universal, que absorvido pela mente, semelhante à respiração, transforma-o como sendo seu próprio pensamento contínuo na geração de potências energéticas. Você veja, é aquilo que nós estávamos comentando, né, que nós chegamos a falar na questão 26. O André Luiz, ele trata disso lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13. Também seria interessante vocês lerem. A verdade é que nessa questão, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, de que haveria dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, e os espíritos, para que nós não esqueçamos do divino, de Deus, né? Ele coloca assim, mas acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, ele aproveita na explicação para trazer-nos a existência do fluido cósmico universal. Veja que há explicação para tudo. Esses mistérios, que muitos falam, é mistério de Deus. Tudo tem explicação e vai chegar ao seu tempo conforme nós tenhamos caminhado no processo evolutivo. Chegou através do Espiritismo muita informação, muita verdade que nós precisamos conhecer para entendermos melhor. E nós veremos que na próxima questão, Kardec vai ampliando esse nosso conhecimento sobre fluidos. E nós vamos ver que é muito importante, é um estudo que pode ser feito até à parte, um estudo muito complexo, muito interessante. Então, lembrando a todos, façam suas pesquisas, estudem o Livro dos Espíritos, pesquisem nas obras conforme eu apresentei para vocês, Revista Espíritas, a Gênese, né, A Caminho da Luz, essa Evolução em Dois Mundos. Então nós temos bastante material aí para concluir o nosso pensamento, né, gerando bons fluidos, assim, e pedindo ao Mestre Jesus que esteja sempre presente em nossos corações. Até a próxima.